Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando esse nosso momento de formação. Vamos tratar hoje sobre a questão de revisão de literatura com o professor Samuel Matos. Oficialmente, boa noite a todos. Muita satisfação estar aqui com vocês nesse momento de formação e ainda essa perspectiva aí de uma formação interinstitucional. Muito grato pelo convite, professor Braulio. E para os demais colegas também desejo que vocês possam aí estar consumindo esse conteúdo que eu venho trabalhando ao longo dos anos. Então, a ideia hoje é eu falar um pouquinho sobre as diretrizes metodológicas na elaboração de revisão sistemática e escopo integrativa. Então, de antemão, eu falo que cada tema desse demanda muito tempo de explicação, e aí eu pensando que é um grupo de estudo que está se consolidando agora nesse primeiro momento, é importante pelo menos a gente ter uma noção de quais são as diferenças, né, quando eu penso em fazer uma revisão e como é que eu devo pensar a minha pergunta de pesquisa. E depois que eu penso essa pergunta de pesquisa, qual é o melhor método que vai responder aquela minha pergunta? Então, previamente eu não decido se eu vou fazer uma revisão de escopo, sistemática ou integrativa. Primeiramente eu decido qual é a minha pergunta de pesquisa e o que é que eu quero investigar. E aí, após essa decisão, é que eu olho aí e ver qual melhor se encaixa, né? Então, eu sou o professor Samuel Matos, aqui meu arroba, quem quiser me seguir pelo Instagram. E aí, fazer aqui uma pequena apresentação, sou professor de Educação Física. Atualmente, eu estou finalizando meu doutorado na área da saúde coletiva e sou servidor público da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. E aí, ao longo desse período, entre mestrado e doutorado, eu venho me dedicando nos estudos de revisão, principalmente nos de revisão de escopo. Então, aí eu tenho algumas produções na área, tanto nacional como internacional, e aí atualmente eu tenho alguns cursos que é voltado ao ensino do método de revisão. A ideia de hoje é a gente perpassar, né, dentre conhecer esses motivos para realização da revisão de literatura, e aí vocês vão entender o porquê que eu estou chamando, a princípio, revisão de literatura, saber como é que eu devo executar uma revisão, então, a depender de qual tipo de revisão eu estou escolhendo, eu vou ter aí um caminho a ser seguido, né? Ou melhor, eu vou ter uma diretriz que eu preciso atender. Tem que elencar umas competências prévias, muitas das vezes a pessoa ela acha que é fácil, né, executar um estudo de revisão, mas a gente vai perceber que não é tão simples assim e que requer uma certa dedicação e tempo no momento da sua execução, e aí conhecer quais são os tipos de revisão de literatura e suas diferenças. E aí a questão é, primeira pergunta, né? Por que você vai fazer uma revisão de literatura? E quando eu penso numa revisão de literatura, eu estou pensando em quê? Eu chamo inicialmente de revisão de literatura, por quê? Porque você vai revisitar o que se tem publicado sobre aquele determinado assunto e você vai o que? Sintetizar aquela evidência. E por que é necessário eu fazer essa revisão, né? Esse mapeamento ou essa aproximação teórica? Primeiramente, que a nossa produção científica atual é uma publicação que constantemente ela vem se atualizando, ela vem se aprimorando. Então, hoje, é quase humanamente impossível você realmente estar atualizado de tudo que sai sobre a sua área. Então, por isso que os estudos de revisão, ele vai ter um valor fortemente aplicado dentro do seu contexto, porque dentro daquele estudo que foi elaborado, um estudo de revisão, você vai conseguir ter a atualização do que está se tratando dentro da sua área. Né? E, consequentemente, a gente está aí numa ascensão maior de volume de pesquisadores, então, consequentemente, essa produção científica ela também aumenta. Então, principalmente, né, quando eu penso que eu estou ali querendo entrar na pós-graduação, principalmente estricto sensu,
nos programas de mestrado e doutorado são exigidos publicações de artigos científicos, né? E aí esses professores acabam recomendando você produzir um estudo de revisão, que é aquela aproximação com o seu tema. E aí a gente precisa também pensar qual tipo de revisão esse meu orientador ele está solicitando. Porque, por exemplo, se eu estou pensando numa revisão sistemática, né, uma sistemática delineada a partir dos pressupostos de uma revisão sistemática, eu já estou falando aí num trabalho de dissertação ou tese. A exemplo disso, o meu trabalho de doutorado, eu estou fazendo uma síntese de evidência. Eu estou trabalhando com o estilo de vida, trouxe o conceito do estilo de vida e estou fazendo atualmente uma revisão dos estudos, né, dos artigos, na realidade, que tratam sobre algum tipo do estilo de vida na sua mensuração. Então, o que tem de instrumento de estilo de vida eu estou analisando. E isso vai compor a minha tese. Então, só para vocês entenderem que um estudo de revisão, ele dá sim para ser um trabalho científico e um trabalho que você pode aí estar fazendo a sua defesa posterior. Por isso que eu digo, sempre eu falo, tome muito cuidado quando você diz que vai fazer um trabalho de revisão, né? Porque ele requer vários requisitos para ser atendidos e que você precisa responder. E aí a questão vem como um desafio de manter essa atualização na síntese da informação. Então, o que é que se tem de mais atual na sua área? Né, trazendo para a educação física, o que é que se tem de mais atual naquela área da educação física que você está trabalhando, na área da saúde, na área do esporte, na área da educação. Então, com o estudo de revisão, você consegue responder isso. E aí, a partir desse conhecimento científico que se acumula muito rápido, você consegue tomar decisões, inclusive metodológicas, de como proceder a sua tomada de decisão na sua prática, seja a sua prática dentro do ambiente escolar ou dentro do ambiente aí não formal. E aí, consequentemente, com o avanço da produção científica, principalmente a partir da década de 90, onde você teve ali as primeiras publicações, principalmente a nível de Brasil, de revista científica eletrônica, a gente teve um avanço muito grande nas produções. Então, hoje em dia, você vê revistas de todos os tipos, como também você vê revisões aí de todos os tipos sendo publicadas. E aí, qual seria, né, o objetivo quando eu penso em fazer essa revisão de literatura? Eu tenho, normalmente, uma sobrecarga de conhecimento publicado, acumulado dentro da literatura, mas aqui eu tenho uma informação muito dispersa, né? Então, aqui eu não sei, de forma cientificamente falando, se aquela evidência que foi publicada realmente ela pode fazer parte da minha prática com um profissional, né? Então, a partir desse acúmulo de informações, há necessidade de fazer essa revisão. O que a gente precisa ter em mente quando eu faço uma revisão, primeiramente, o que é? O que é uma revisão de literatura? Será que essa revisão de literatura que o seu professor está falando é aquela revisão que segue todo um processo de diretriz ou simplesmente é aquela revisão que ele quer que você se aproxime de um determinado tema? Então, a partir disso, é que você vai tomar a decisão metodológica de como seguir. Então, exemplo, gente, nós vamos fazer aqui uma revisão de literatura, e aí eu gosto de chamar de uma revisão não sistematizada sobre um determinado tema. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre qualidade de vida. Então, cada estudante que faz parte desse grupo vai pesquisar de forma aleatória em qualquer base de dados, em qualquer site sobre o tema qualidade de vida. Isso se caracteriza como uma revisão?
se caracteriza como uma revisão não sistematizada. Ela não houve um processo de sistematização. Ao final dessa busca, eu não consigo definir se aquela qualidade de vida que foi estudada, né, dentro de uma perspectiva, vamos lá, educacional, se ela vai surtir efeito ou não. Por quê? Porque eu não consegui visitar todas as evidências disponíveis. E aí a revisão de literatura, prioritariamente, ela vai fazer pesquisa a partir de fontes primárias e secundárias, e aí nesse processo de revisão ele vai envolver o que? A busca. Então, quais são as bases de dados que eu vou pesquisar? Quais são os sites que eu vou visitar? Será que eu vou visitar também literatura cinza? Né, quando eu estou falando aí de produtos que não foram, que foram publicáveis, mas eles não passaram por uma avaliação crítica. Depois de fazer essa busca, essa investigação em N bases, eu vou precisar fazer uma análise. Né? Então, eu tenho aquele arcabouço de informação. Então, dentro daquela minha busca inicial, eu vou elencar critérios de elegibilidade, que ele vai começar o quê? A fazer uma análise, ele vai começar a sintetizar. Então, ao final desse processo, eu vou ter ali um arcabouço de vários artigos, N artigos, que eu vou precisar fazer a síntese daquela evidência. E aí a grande questão é, como é que eu vou fazer esse para e passo? E aí vai depender muito do tipo de revisão que eu estou querendo utilizar. Mas, de uma forma geral, ela sempre vai tentar responder o quê? Uma pergunta de pesquisa. E aí, essa pergunta de pesquisa, ela exige do pesquisador, principalmente o pesquisador principal, vai exigir experiência na área, vai exigir leitura sobre o tema na área. Então, assim, às vezes você quer fazer uma revisão dentro de um tema que você desconhece e aquele tema já está batido dentro da academia científica. Então, assim, qual seria a inovação que você, enquanto autor, vai estar trazendo para aquela nova evidência? Então, às vezes, tem que pensar um pouquinho fora da caixa, porque a gente vai achar várias revisões sobre aquele determinado assunto e você precisa perceber qual vai ser o diferencial que você vai estar apresentando. E aí, qual seria a relevância dos estudos de revisão da literatura? Primeiro, é você ter uma visão geral sobre um determinado assunto, e aí esse assunto ele pode ser amplamente discutido na pesquisa ou o assunto ainda pouco discutido. A exemplo que nós tivemos, por exemplo, na época da Covid, da pandemia 19, as primeiras revisões sistemáticas que foram publicadas era a partir de pequenos estudos, né, de poucos estudos. Por quê? Porque não tinha ainda uma literatura, um arcabouço teórico bem solidificado que pudesse ali eu trazer várias evidências. Também, qual é uma das vantagens? Você conhecer a análise daqueles métodos. Então, eu estou trabalhando sobre um determinado assunto. Que tipo de método aqueles estudos prioritariamente utiliza? Como é que eles averiguam aquele determinado tema? Então, a partir daí, você consegue perceber quais são as vantagens daquele método dentro daquele contexto, e será que aquele método que produziu aquele artigo científico realmente seria o melhor método utilizado? E aí você começa a fazer as vantagens e desvantagens. Consequentemente, a partir disso, você consegue criar uma nova lacuna de pesquisa, que aí normalmente vem como uma segunda etapa depois da sua revisão. Também precisa o quê? Investigar e conhecer os diferentes conceitos, teorias e sua importância. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com a teoria da qualidade de vida. Mas o que é que eu estou considerando como qualidade de vida? Eu estou considerando qualidade de vida a partir do que a OMS está dizendo? Eu estou considerando qualidade de vida a partir de algum autor de referência
da área da educação física, então é importante porque conceitualmente você se apropria daquele tema dentro da sua área e você consegue conhecer os diversos autores que trabalham aquele determinado assunto. E aí, a partir disso, você consegue fazer a identificação das lacunas de pesquisa e a possibilidade de novas pesquisas, que é aí que está o ponto positivo das revisões, de qualquer revisão que você possa estar executando. Mas pensando na revisão propriamente dita, né, como é que eu poderia estar pensando a sua construção? Primeiro, relevância do tema. Então, você tem que trazer um assunto que muitas das vezes esse assunto ele é bem discutido dentro da literatura e você deve também apontar dentro lá do seu texto, da sua escrita, né? Quais são as aplicações que essa evidência ela vai trazer para a prática. Porque quando a gente pensa em revisão, a gente pensa o quê? Na saúde baseada em evidência, um conceito bem biomédico. Então, eu tenho aquela evidência. E como é que aquela evidência ela vai se transformar em uma prática, né? Seja numa prática clínica ou seja numa prática não clínica. Então, você precisa pensar dessa forma. Então, pensando na questão aqui educacional, como é que aquela síntese de evidência, como é que aquela evidência que eu achei vai me ajudar eu, enquanto professor, a mudar a minha prática na sala de aula? Ou se eu trabalho na vertente da saúde, como é que aquela evidência vai me ajudar a mudar aquela prática da atenção primária, da atenção secundária? Então, é isso que o autor, quando for desenvolver sua revisão, deve pensar. Também precisa fornecer uma estrutura explícita, né, sobre as variáveis dependentes e dependentes, como é que elas estão relacionadas. Eu vou estar relacionando aqui, eu estou trabalhando qualidade de vida, em qual contexto? Estou trabalhando qualidade de vida no contexto infantil, qualidade de vida no contexto educacional. Então, qual é a ligação que essas variáveis têm para poder emergir aí uma revisão de literatura? E aí, também, como forma, pode ajudar a atualizar a base de informações. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns estudos que foram desenvolvidos no Brasil, que ele já dá um direcionamento para o profissional de educação física. A exemplo, nós temos o Guia Brasileiro de Atividade Física. O Guia Brasileiro ele foi uma atualização das recomendações para a prática de atividade física em vários contextos, e isso vai direcionar o profissional de como ele deve proceder. E essas evidências, elas surgem a partir da síntese das evidências dos estudos. Então, você consegue, por exemplo, o guia, você consegue perceber de forma muito clara como foi todo esse processo de pensamento, construção, avaliação, até resultar o guia. Inclusive, tem diferentes artigos falando sobre a própria construção desse guia e como eles tomaram por base. E aí, a partir disso, você consegue permitir a melhor evidência disponível, tanto para utilizar na prática baseada em evidência, na PBE, ou no cuidado em saúde baseado em evidência. Samuel, qual é a diferença? Nós temos uma diferença conceitual, porque a prática baseada em evidência, eu estou ali dentro do contexto muito clínico, então ela nasce ali dentro da medicina em saúde baseada em evidência, e aí, claro, com o processo de desenvolvimento e evolução, desde a década de 60, a gente vai ter o quê? Aquela melhor evidência disponível dentro daquela minha aplicação clínica, né? Então, é voltado muito a uma questão clínica. Já o cuidado em saúde baseado em evidência, ele vai aprimorar, né? Esse cuidado, ele nasce ali fundamentado no manual do JBI, que nós vamos falar um pouquinho na frente, e esse cuidado, para além da melhor evidência disponível, ele vai estar preocupado também na questão social, na questão política, na questão da disponibilidade daquele material para eu poder fazer essa minha prática, porque às vezes eu tenho uma melhor evidência, mas dentro daquela minha prática clínica, aquela evidência ela não consegue ser aplicada.
E aí, por conta disso, eu vou deixar de aplicar essa melhor evidência? Então, qual seria a estratégia? Então, a depender também do caminho que você for seguir, você aí vai ter aí uma aproximação ou com a PBE ou com o cuidado em saúde baseado em evidência. A PBE, hoje, fortemente, quem utiliza é o pessoal da Cochrane, e aí o cuidado de saúde baseado em evidência é o pessoal do JBI. E aí a pergunta é, né, Samuel, eu estou aqui no grupo, eu quero produzir, porque eu tenho aí um interesse de entrar num programa de pós-graduação, mestrado ou doutorado, né, ou mesmo querer produzir revisão. E aí a gente precisa pensar que quando a gente está fazendo uma dissertação ou tese, essa revisão de literatura, ela não é uma sessão isolada do meu trabalho, né? Não vai ser aquela sessão que eu vou escrever, que provavelmente a banca nem vai ler, né? Eu vou falar sobre aquele meu assunto. Não, ela precisa estar articulada muito bem com o teu trabalho. Por que que normalmente os professores de pós-graduação solicitam que o aluno ele faça uma revisão de literatura, ou o estado da arte, ou uma simples revisão? Para ele poder garantir que aquele aluno ele está tendo uma aproximação teórica com os principais autores. Então, a gente precisa pensar o quê? Que essa revisão de literatura que vai te dar base para a construção da sua dissertação ou tese, ela não vai ser aquela revisão que você vai publicar numa revista num fator de impacto alto, né? Então, ali é uma parte que te dá embasamento. Mas dentro daquela revisão que você faz, a depender do modelo que você faz, você pode, inclusive, publicá-la. Então, um dos meus artigos, a minha tese, é uma revisão de literatura, dentro da revisão de literatura, mesmo na escrita, só que ali eu chamo uma revisão de escopo. Então, ao invés de eu escrever a revisão de literatura trazendo vários autores de forma solta, eu consegui articular tudo isso em um determinado artigo. Então, quando eu penso nessa revisão de literatura, eu preciso estar articulada com a introdução, com o objetivo, método, resultado, discussão e principalmente a minha questão de pesquisa. Então, a revisão de literatura, ela vem como um objeto que eu considero um objeto central, por quê? Porque é ela que vai te dar suporte para tudo que você vai desenvolver depois. Então, uma boa revisão, uma boa aproximação teórica com um determinado assunto, pode ter certeza que isso vai diferenciar no seu andamento. Por quê? Porque às vezes você acaba suprimindo essa revisão de literatura, você já começa a desenvolver a sua tese, e aí você vai perceber depois que o que você está colocando como questão de pesquisa já está respondido, inclusive já está ultrapassado. E aí você gasta muito tempo e aí você acaba não conseguindo desenvolver o que é uma revisão não sistematizada, é aquela que o professor vai, olha, pesquisa na literatura e vê o que é que tem. Gente, pesquisa na literatura e vê o que é que tem, significa, veja quais são as revisões sistemáticas do determinado assunto que você está trabalhando. Por quê? Porque tu vai gastar menos tempo e você vai ter mais evidência científica para poder dialogar. Então, via de regra, isso aqui não é algo obrigatório, mas é algo que eu utilizo dentro da minha tese. Os meus estudos da introdução, todos os estudos são de revisões sistemáticas. Né? Então, são estudos bem consolidados em revistas de alto impacto, que isso me dá suporte para eu poder realmente apresentar a minha questão de pesquisa. Que aí fica uma questão de pesquisa realmente mais sólida. E aí fica uma dica para vocês. Aí a grande questão é, né? Minha revisão de literatura é realmente necessária? Por quê? Porque às vezes é pedido para você fazer uma revisão de literatura, mas quando você vai perceber o que você está pesquisando, né, já está respondido. Então, realmente, será
que é necessário eu gastar mais tempo, mais esforço para tentar responder algo que já foi respondido? Porque qual a ideia da revisão? A priori, eu preciso ter um único estudo de revisão sobre um determinado tema e que ele me dê uma resposta concreta. Eu não preciso ter 10 revisões no mesmo tempo, porque se eu tenho 10 revisões do mesmo tema, alguma coisa está errada. Por quê? Porque essas 10 revisões, se eu pensar, né, se eu trago uma síntese de evidência sobre um determinado assunto, as 10 revisões eram para responder a mesma questão, pensando se for na mesma questão de pesquisa. Então, assim, é gastar muito tempo para pouca coisa. Quando eu penso se a minha revisão realmente ela é passível de ser respondida ou eu quero realmente ver se ela poderá se transformar em uma revisão, eu olho para esse fluxograma. E a grande questão é, né? Dentro da minha revisão, há estudos primários? Então, foram elaborados estudos observacionais, estudos teóricos, estudos de caso, falando sobre um determinado tema? Se foi elaborado, eu posso conduzir uma revisão de literatura. E aí, daqui a pouco, eu vou dizer quais são os tipos de revisão de literatura. Samuel, dentro do meu contexto, do que eu quero trabalhar, realmente não tem estudos primários que possam me dar substrato teórico para eu poder responder minha pergunta. Então, você não elabora um estudo de revisão. Você vai conduzir aí um estudo primário. Né? E aí tem diferentes estudos primários que você pode estar pesquisando depois para você ver como é que seria conduzido esse processo. Samuel, dentro da minha revisão, existe já algo que é publicado. Né? Então, assim, se já existe algo que é publicado dentro da minha revisão, eu posso pensar que aquela evidência eu posso melhorar. Então, dentro de um estudo, um determinado estudo, eu vi falhas metodológicas. Né? E aí a grande questão é, se eu vejo essas falhas metodológicas, eu posso fazer um estudo melhor? Eu posso fazer um estudo melhor. Então, faça. Não, dentro daquelas falhas, mesmo assim, ela já responde a pergunta muito clara. Então, você opta por não fazer. Na prática, como é que isso acontece? Eu participei como colaborador em uma revisão de uma colega lá do mestrado. E essa colega, ela finalizou, ela estava trabalhando sobre um determinado assunto e ela enviou para uma revista internacional. Ao final, a revista deu o parecer. Seu artigo ele tem uma excelente estrutura, ele responde a pergunta de pesquisa, mas aí mandaram a referência. Esse outro artigo, ele foi publicado na semana passada. Olha que falta de sorte, né? O autor teve, realmente foi a diferença de uma semana. Então, ela teve que pegar esse estudo que foi publicado, a autora, ela destrinchou o estudo completo e ela conseguiu identificar falhas metodológicas, falhas que o estudo dela não teve. Então, o que foi que ela fez? Ela trouxe esse artigo para dentro do artigo dela, na introdução, falou as potencialidades desse artigo e falou das limitações. E depois ela concluiu que essa nova revisão, além de ser um delineamento, abre aspas, melhor, ela vai responder de forma mais eficaz aquela pergunta de pesquisa. Né? Então, só para vocês perceberem que quando a gente está trabalhando com revisão, o assunto é sério e aí a gente precisa seguir a risca. E aí aqui pelo final, né? Se não existe uma síntese de evidência daquilo que você está querendo trabalhar, e aí então você deve fazer uma revisão, que provavelmente a sua evidência aí vai ajudar muito na comunidade científica. Um estudo que eu fiz, eu acho que foi na época da pandemia, esse estudo ganhou até uma premiação do melhor artigo daquela revista naquele 2 anos, né? Nos 2 anos da revista.
E aí o estudo ele fez um mapeamento das evidências, das recomendações de prática de atividade física durante a pandemia Covid. O que é que eu percebi como autor principal? Que havia muitas informações a respeito do que fazer durante o lockdown, durante a pandemia, só que isso não vinha de forma sintetizada. Então, o profissional de educação física, via de regra, ele não conseguia perceber o que realmente ele deveria usar. E aí, dentro dessa revisão, foi uma revisão de mapeamento, então eu não trouxe a melhor evidência, eu trouxe as possibilidades que aquele profissional ele tinha que ter. Então, foi um estudo bem publicado, me deu aí vários convites para várias instituições. Por quê? Porque naquele momento eu consegui pensar um pouquinho mais distante. Né? Então, assim, a partir daquele estudo, realmente trouxe uma evidência positiva para cá, para os profissionais de educação física no Brasil. É só para vocês terem noção que às vezes é aquela pergunta certa naquele momento certo. E aí a pergunta é, né, consigo executar uma revisão de literatura, Samuel? Quais são aí essas possibilidades? E aí existe algumas competências prévias que você deve atender. Primeira, e eu acredito que seja uma das mais importantes, você tem que ter leitura de textos científicos em inglês. A nossa literatura, vamos dizer que 95% do que é publicado em revistas está no formato em inglês. Né? Então, assim, não tem como correr. Eu quero ser um pesquisador, eu quero estar na pós-graduação, comece a trabalhar o seu inglês. Por quê? Porque dentro de uma revisão sistemática, se você for fazer, você vai se deparar com vários artigos em língua estrangeira, a não ser que você esteja fazendo algo a nível de Brasil. E aí a grande questão é, né? O que é que você vai impactar na literatura, você falando do Brasil para o Brasil? Às vezes, a gente vai precisar ampliar um pouquinho mais essa visão. Claro, tem estudos que são feitos de revisão que é a nível nacional, mas, na sua grande maioria, a gente vai estar aí com a literatura estrangeira. Conhecer os delineamentos dos estudos, né, que você pretende incluir dentro da sua revisão. Então, assim, a depender da revisão que você for utilizar, vai aceitar somente um tipo de método. Então, qual é o método que você vai estar trabalhando? Você precisa ter uma competência para entender aquele método. E hoje, praticamente tudo na literatura tem diretriz. Então, eu gosto muito de trabalhar em cima das diretrizes, por quê? Porque o que é estudos de revisão bem conduzidos, a gente tem essa carência, principalmente na literatura brasileira. Talvez se a gente for para a literatura internacional, a gente tem excelentes estudos, né? Então, você trazendo esse conhecimento, essa apropriação, pensando numa publicação aqui no Brasil, pode ter certeza que é um estudo que facilmente ele será publicado em uma revista, claro, especializada. E aí você precisa também ter esse amadurecimento do seu problema de pesquisa, e esse amadurecimento vai ser a partir de leituras, a partir de congressos, por isso que é muito importante participar do congresso, e a partir de trocas, né? Você se reunir com aquele colega que entende muito, aquele colega que já trabalhou com esse tema, vai facilitar muito o processo no seu delineamento. E aí, você precisa ter uma certa disponibilidade para a leitura, porque revisão, qualquer que seja o tipo de revisão, vai te exigir muita leitura, realmente leitura direcionada. Chega um determinado momento que o seu olhar fica um pouco mais clínico, você consegue dar rapidez, mas a leitura vai ser fundamental. E aí você precisa explorar na literatura, verificar qual é o volume de publicações que tem sobre aquele determinado tema que você está trabalhando, se tem muito, se tem pouco, se tem muito, compensa eu fazer uma revisão, se não tem, será que compensa eu fazer outro tipo de estudo, porque eu não vou ter substrato teórico. Eu estou participando aí numa das minhas consultorias, que a menina está fazendo sobre uma determinada política aqui do Brasil. Quando ela vai pesquisar, praticamente não tem nada sobre a política nas bases de dados. Eu falei, se a gente não tem informação nas bases de dados,
talvez o melhor direcionamento para você vai ser esse outro tipo de revisão, porque nesse outro tipo de revisão permite a inclusão de estudos que não sejam, que sejam da literatura cinza. E aí ela vai pesquisar em portal, em sites especializados. Por isso que tem que tomar cuidado na escolha do tema. Você fazer uma busca de revisões anteriores, então você precisa ter muito claro o que é que tem publicado, quais são os pontos positivos e quais são os pontos que ficaram a ser melhorados dentro de cada revisão. E isso você precisa ter na sua ponta da língua. Por quê? Porque no momento que você vai escrever a sua introdução do seu artigo, você vai precisar apontar. E é muito legal quando você aponta, porque fica muito claro para quem vai corrigir o teu trabalho, que fala, olha, esse autor ele teve a preocupação de olhar outras revisões. E ele está dizendo aqui o motivo que a dele precisa ser publicada. Ele está justificando, porque tais revisões apresentou tais lacunas metodológicas, ou apresentou tais evidências que necessitam ser aprimoradas. E aí você vai, nessa estratégia, você vai procurar um novo ângulo, né? Um novo olhar para aquilo que já foi produzido. Então, isso é bem interessante. E aí você fazer downloads de artigos relevantes. Então, é o que eu falo, quer pesquisar, você quer entrar nesse mundo da academia, esqueça o seu amigo Google acadêmico. Vamos nivelar mais em cima. PubMed, Web of Science, Lilac, se você quer uma literatura latino-americana, Cielo, se você quer Brasil. Então, assim, até isso você precisa ter noção de quais bases você vai fazer as suas pesquisas. Aí eu escuto muito. Samuel, mas quando eu pesquiso nessas bases de dados, eu não encontro nada. Mas você está pesquisando sobre o quê? E como você está pesquisando? Você está pesquisando, você lá na PubMed coloca lá uma frase e você coloca em português, você não vai achar praticamente nada. Né? Por isso que eu falo, tem que ser língua estrangeira. Que tudo que você for pesquisar vai ter que ser em inglês, na sua grande parte. Você tem que fazer as anotações durante essas leituras, né? Então, fazer esses apontamentos. Normalmente, eu utilizo muito o Mendeley para fazer isso. Então, eu achei um determinado artigo. Lá no Mendeley, ele já dá a opção de você fazer as anotações. Então, eu destaco o que eu quero e eu destaco, tal artigo ele trouxe tal evidência. Eu posso estar utilizando isso, talvez, na introdução. Qual foi o ponto forte? Qual foi o ponto fraco? Então, isso acaba me economizando muito tempo depois de releitura daquele produto. E aí você tem que fazer um rascunho do que você pretende organizar como revisão. Às vezes as revisões, elas dão trabalho porque o assunto que você está trabalhando, ele é denso. Né? Então você precisa dar um certo limite. Seja um limite temporal ou seja um limite conceitual no que você está trazendo. Também você precisa ter ideias sobre o que escrever. E aí, isso aqui a gente vai ter a partir das leituras de bons estudos de revisão. Você tendo aí bons estudos, você vai começar a perceber como é que aquele autor ele apresenta aquela introdução. Então, por exemplo, normalmente os artigos que eu leio de revistas com maior fator de impacto, ali numa pequena introdução de 4 parágrafos, de 5 parágrafos, ele acaba apresentando um objetivo e uma lacuna de pesquisa bem evidente. Às vezes tu pega um artigo que tem, sei lá, né, duas páginas de introdução, esse artigo não traz muita informação. Então, você precisa saber, pegue bons artigos e veja como é que ele está escrito e perceba qual foi a ideia do que aquele autor ele quis apresentar. E aí você vai começar a criar na sua mente como você vai escrever a sua revisão. E aí usar o gerenciador de referência, como eu já falei, porque ele facilita muito o processo. Inclusive, aqui no próprio Mendeley tem um vídeo no YouTube que é com um professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nosso vizinho aqui, que ele ensina como você mexer no Mendeley. Então é fantástico. É um vídeo, eu acho que é 2017, 2018. Sempre eu recomendo para o pessoal que tem dúvidas e quer aprender a como fazer o manuseio. Quarto passo. Escolha o tipo de revisão que deseja escrever.
Aí que vem o problema, né? Aí que vem o problema e o pulo do gato. Samuel, diferentes revisões. Aqui eu estou trazendo 3, mas a gente vai perceber que tem bem mais lá na frente. Por quê? Porque você não vai conduzir uma revisão, você vai conduzir uma pergunta. E essa pergunta você precisa identificar qual é a melhor revisão se encaixa para responder ela. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um estudo que eu quero averiguar a efetividade, a eficácia, o efeito da intervenção, eu nunca, entenda bem, eu nunca vou executar um estudo de revisão de escopo. Porque na revisão de escopo eu não quero saber qual é o efeito. Na revisão de escopo eu quero fazer o mapeamento. Então você já descarta a revisão de escopo. E aí sobra algumas outras opções. Se eu estou vendo efeito, eficácia, talvez me direcione mais para uma revisão sistemática. Por quê? Porque lá na revisão sistemática eu tenho uma avaliação da qualidade metodológica. Opa! Se eu tenho uma avaliação da qualidade metodológica, eu vou saber ao final se aquele efeito, a eficácia, a efetividade, ela foi o quê? Positiva, mediana ou negativa. Então, por isso que eu digo, tome muito cuidado. E aí, claro, para você escolher qual a melhor revisão, você precisa, pelo menos, compreender qual é o objetivo de cada uma. E aí, essa é a nossa ideia central para a noite de hoje. Tudo isso é só uma pequena introdução. Então, qual é a extensão que essa literatura, ou que esse material tem sobre o tema, né? Porque aí vai definir muito o que é que você vai seguir. Quais são esses delineamentos dos estudos primários? Então, quais são os modelos dos estudos primários que tem disponível para responder a sua pergunta? Será que esses estudos primários tem muitos, por exemplo, tem ensaios clínicos, ensaios quase experimentos, ou só tem estudos observacionais do tipo transversal? Então, assim, você precisa conhecer um pouquinho dessa parte mais epidemiológica, de estudos epidemiológicos, até para você definir. Quanto tempo você tem disponível? As pessoas me perguntam muito. Samuel, meu orientador, eu rio com respeito. Mas, Samuel, meu orientador pediu para eu fazer uma revisão para 1 mês, 2 meses. Eu falo, lamento, não dá. Um estudo bem conduzido você não faz em 2 meses. Eu estou com a minha tese de doutorado há 3 anos. Eu vou conseguir finalizar ela agora. Claro, né, numa outra extensão, numa outra perspectiva. Mas, assim, demanda muito tempo. Né? Então, assim, pelo menos, assim, espremendo, trabalhando todos os dias, pelo menos ali uns 3 meses. E isso se você tiver uma equipe boa, porque se você não tiver uma equipe boa, e aí o que é que eu falo da equipe boa? Uma equipe que domine sobre o tema, né? Sobre o tema, ou pelo menos no método que você está trabalhando. Você pode demorar um pouquinho mais. E aí você precisa tomar essa dedicação de forma diária para os estudos de revisão. E aí a grande pergunta, né? Em qual periódico eu pretendo publicar essa revisão? Claro, nós temos aí diferentes pesquisas, tivemos aí o lançamento do novo Qualis, que todo mundo ficou desesperado pelo novo Qualis, saber qual revista, qual a indicação aquela revista ela vai ficar. Mas eu tenho trabalhado dessa forma, o meu grupo de pesquisa, a gente tem trabalhado na perspectiva de publicação internacional. Por quê? Porque a gente publicando, vamos dizer, na pior revista lá fora, ela aqui no Brasil ela já vai estar muito boa. Né? Então, assim, é preciso você ter essa certa expertise que, claro, você vai ganhar com o tempo, né? Com o tempo, com a experiência, com a escrita, mas você vai perceber que hoje, Samuel, eu acho muito mais fácil publicar em revistas estrangeiras do que publicar na revista do Brasil, em alguma revista brasileira. Por que, Samuel? Simples assim. Todo mundo do Brasil, na sua grande maioria, manda para cá. Enquanto a gente se restringe ali a 3, talvez 3 ou 2% das publicações mundiais, lá fora é 98%. Então, assim, um leque de possibilidades lá fora para você publicar é muito grande. Então, tem revistas, tem chamadas, tem uma série de coisas que facilita a publicação lá fora. Qual é o grande problema?
é a conversão entre o real para o dólar, né? Então, não está tão interessante nesse último período você está publicando internacional, que as revistas estão tendo um custo muito alto de publicação. Mas aí são assuntos para posterior. Na sua revisão, você precisa focar o seu estudo com objeto de interesse, mas ele não pode ser muitas das vezes tão específico. Você precisa trazer esse seu objeto, mas que ele possa ser de amplo interesse, que não somente a um determinado grupo de pessoas ele possa consumir aquela sua evidência. Então, hoje, estratégia de publicação, quanto mais amplo eu consigo ser, melhor. Samuel, como assim? Detalhe mais. Se eu conseguir ter uma revisão que atinja mais áreas, ao invés de somente uma área, esse artigo ele acaba sendo melhor visto. Por quê? Porque provavelmente ele vai trazer um número de citações maior. Quando eu falo diretamente para o meu público, então eu estou falando de Samuel Educação Física, estou falando com o pessoal de Educação Física, ele restringe muito. Consequentemente, citação acaba diminuindo. Agora, claro, se for um estudo que ele vai fazer grande diferença na área da educação física, sem dúvidas, como aquele estudo, ele vai ser bem citado e bem consumido. E aí você precisa trazer uma pergunta de pesquisa que seja interessante e que seja passível de ser respondida e inovadora. Às vezes, a gente acha que isso é impossível, mas não. A partir do momento que a gente começa a consumir as revisões sistemáticas daquele determinado assunto, é quando a gente começa a perceber quais são as lacunas existentes e quais são as lacunas que a gente pode estar trabalhando. Por isso que eu digo, isso vai depender muito da leitura que você faz, da leitura prévia. E aí precisa ser crítico e consistente, né, no que se tem disponível, no que tem publicado, porque não é porque eu vou fazer uma síntese dessa evidência que eu vou dizer que aquilo ali é o meu melhor artigo, que aquele é o melhor artigo sobre um determinado tema. Eu preciso saber identificar, enquanto autor, quais são as limitações que tem, quais são aí os próximos caminhar que outros pesquisadores eles vão desenvolver. Então, tudo isso acaba colaborando para você no momento que for escrever o seu artigo final. E aí você precisa deixar claro, né, quais são os principais achados da sua revisão, você precisa discutir criticamente aquelas evidências. Então, às vezes, eu sinto, principalmente aqui, uma literatura mais nacional, o pessoal faz a introdução muito boa, método muito bom, resultado muito bom, e quando chega na discussão, falta evidência para poder discutir. Por quê? Porque aquele autor ele não se aprofundou tanto nos achados, e aí ele faz uma discussão muito superficial. Então precisa realmente ter uma profundidade teórica, vamos dizer assim, dentro daquelas evidências. Tem que dizer o que é que achou, como achou, por que que aquele autor achou aquela evidência naquele estudo e no outro estudo não foi identificado. Então, são essas coisas que você vai pensar no momento que você for escrever a sua discussão. Identificar também na sua discussão quais foram os problemas metodológicos colocados em cada estudo. Todo estudo tem limitação, não existe um estudo perfeito. Se existir, por favor, me mande. Mas não existe. Todo estudo tem uma limitação e parte do autor reconhecer essa limitação, mas que essa limitação ela não tenha invalidado aquele resultado. Às vezes você tem limitações metodológicas que você reconhece que isso é uma limitação, mas que na forma prática não alterou aquela evidência. E aí você, ao final, precisa, inclusive, apontar aí as lacunas de pesquisa para futuras pesquisas. E aí, depois de ler, né, essa revisão, o leitor ele vai precisar compreender o que é que está ali, o que é que está posto. Então, você está falando para os profissionais,
né, para os profissionais, para os pesquisadores. Então, você precisa deixar a sua fala muito clara, né? E, principalmente, você tem que evidenciar quais foram os principais evidências conquistadas dentro daquele campo que foi revisado, né? Os principais áreas de debate e as questões de pesquisas a serem pendentes, que dentro daquele seu estudo você não conseguiu atingir. E aí é mais ou menos naquela recomendação que a gente faz ao final da discussão ou na conclusão, a depender. Você precisa também adotar uma estrutura lógica, né? E aí, de fato, é como se fosse uma receita de bolo, por isso que as diretrizes, elas vêm fortalecer esse processo, porque você seguindo o que está dentro da diretriz, minimiza muito o erro que você tem para que você possa vir cometer aí no desenvolver da sua revisão. E aí você precisa estruturar uma sequência metodológica do par e passo do que você vai fazer, desde da sua pergunta de pesquisa do objetivo até a análise da síntese da sua evidência, que vem como última parte do seu método. E aí, por isso que se utiliza muito os checklists, né, que vai nortear todo esse processo. O que não pode é você elaborar uma pergunta X, a tua estrutura de busca CY e a tua análise de evidência CZ. Então, assim, ela não vai conversar. E isso vai ficar muito claro para qualquer pessoa que tenha um pouquinho mais de experiência na área da revisão. E aí a melhor coisa é você utilizar o feedback, você dá para um colega, dá para o seu orientador. Eu gosto muito de trabalhar assim no meu grupo de pesquisa. A gente não passa direto para o nosso orientador, primeiro passa para os colegas, sem direito à autoria, tá? Porque leitura e crítica do artigo não faz parte de autoria. E aí eu produzo aquela minha evidência, peço para o colega X ou Y ele fazer leitura e ele sabatinar. E aí, a partir da sabatinação que ele colocou, eu vou melhorar o meu texto até eu ter ali uma versão final, que aí eu apresente a minha orientadora. E aí seguir a parte da produção. Então, você precisa também trazer, né, os novos pontos de vista sobre o assunto e detectar algumas imprecisões, inconsistências ou ambiguidade. Né? Isso aí é muito mais o estilo de escrita. Não é escrever muito, é escrever bem. Né? Eu tenho um texto compacto, mas que esse texto ele possa me trazer informações que sejam relevantes para aquela minha área. Você pode incluir pesquisas de revisão, se for relevante. Normalmente eu gosto muito de fazer essa inclusão, porque aí eu consigo fazer esses apontamentos do que tem de positivo e negativo dos outros estudos. E aí o mais importante, esteja atualizado, mas não se esqueça dos estudos mais antigos. Não é porque as minhas evidências é de 2015 a 2023 que aquele meu estudo ele é muito bom. Às vezes tem estudo que foi publicado antes de 2015 que traz uma evidência muito robusta. E aí a gente precisa estar atento, inclusive na hora de elaborar esses critérios de elegibilidade. E aí a pergunta vai ser, né, para a gente caminhar aqui já para o nosso final. Você sabe identificar qual é o melhor tipo de revisão sobre aquele determinado estudo que eu estou querendo desenvolver? Então, se eu fosse perguntar aqui a partir do que vocês têm em mente em querer desenvolver, qual seria o melhor tipo de revisão? E aí, eu vou apresentar aqui de forma, vamos dizer, muito superficial, 4 tipos de revisão, mas não se esgota aqui, mas aqui eu vou considerar que são as mais utilizadas dentro da pesquisa aqui brasileira, né? Ou vamos dizer, dentro do que é cobrado nos programas de pós-graduação, considera aqui narrativa como só uma aproximação do tema. Aí o resto a gente vai dialogar um pouquinho mais. Então, só para vocês terem noção, quando eu trago lá 4 opções de revisão, mas que na realidade esse artigo que publicou sobre a tipologia das revisões, aqui foi identificado 14 tipos de revisão
com a utilização do método, né? Então, assim, aqui tem apresenta 14 tipos, e esse daqui, que é um artigo mais atual, se eu não me engano é 2019 ou 2020, ele já vai apresentar 25 tipos de estudos de revisão. Então, assim, a gente está falando de uma ponta de um grande iceberg, mas que você tem diferentes caminhos a seguir, a depender da sua pergunta de pesquisa. E aí o importante é você saber diferenciar cada tipo de revisão, né? E aí isso vai ser determinado a partir do tipo de questão que você está querendo evidenciar. Isso vai determinar onde você vai pegar essa informação, então quais são as fontes de dados. Isso vai determinar como é que você vai fazer a seleção e avaliação desses dados e depois sintetizar para poder produzir um novo conhecimento. Então, dentro da revisão narrativa, é aquela revisão que normalmente você está trazendo o estado da arte, né? Então, como característica, é um tempo muito amplo, uma particularidade, ela não exige protocolo, então é aquela revisão mais livre. Talvez é aquela revisão que você fez na sua monografia, na sua especialização, que é aquele referencial de literatura, que você fica bem livre para poder apresentar os dados sobre o determinado tema que você está discutindo. Isso aqui, para publicação de artigo científico, praticamente você já não vê mais. Por quê? Porque ele não tem um protocolo, ele não tem uma coisa linear, então eu posso estar trazendo qualquer autor para poder estar dialogando isso, então isso acaba com que faz que ele tenha uma fragilidade metodológica muito grande. Mas, se isso aqui for para te dar suporte para as próximas etapas na construção da sua dissertação ou tese, isso vai te ajudar muito. As vantagens, né? Que ela vai informar o nível de conhecimento existente sobre um tópico atual, e aí ele vai apresentar normalmente uma construção cronológica, né? Desse tema. Então, normalmente você vai estar trabalhando aí com os teóricos e aí vem fazendo essa construção ao longo do período. E aí, de limitação, não há diretriz para o seu desenvolvimento, isso aí acaba influenciando muito para a não publicação, e aí as seleções desses estudos vão ser de forma arbitrária, né? Eu escolho esse, não escolho esse, eu escolho tal autor, eu excluí X autor, então fica muita margem da interpretação de quem está escrevendo. Aí aqui só para vocês visualizarem que há também publicação, mas não tanto, né, sobre revisão narrativa, principalmente agora nos últimos anos, mas que ainda se publica a depender muito do tema de interesse. Na educação física, pouco eu vejo isso sendo publicado, e também nas outras. Já na revisão integrativa, que aí é uma revisão que normalmente é muito utilizada na área da saúde, ela tem o intuito de integrar os estudos experimentais e não experimentais sobre um determinado fenômeno ou problema, né, de saúde específico, com o intuito de quê? De apontar condutas clínicas e identificar essas necessidades de futura pesquisa. Eu gosto muito de chamar a revisão integrativa da revisão carnaval. Por quê? Porque no seu método, né, quando você vai fazer a busca, você vai pegar todos os tipos de estudo. Então, tu vai pegar estudos, ensaios clínicos, randomizados, ensaios quase experimental, você vai pegar estudos transversais, você vai pegar casos controle. Então, a depender muito do seu tempo, você vai fazer você vai pegar esses tipos de estudo e aí você vai tentar integrar aquelas evidências. Então, dentro daqueles achados, como é que eles se integram? E aí isso precisa deixar muito claro. Se eu estou conduzindo uma revisão integrativa, eu estou querendo integrar aquilo que eu achei. Se ao final eu achei 15 artigos, como é que eu vou pegar aqueles 15 artigos e eu vou integrar? O que é que eles falam, né, que convergem, o que é que eles falam, que divergem e quais são as consequências disso? Praticamente eu penso nesses 3 segmentos. E aí, os objetivos, né, ele acaba
facilitando, auxiliar na definição de novos conceitos, identificação de teorias, de evidências, analisar aspectos metodológicos específicos e ele dá maior ênfase em técnicas, né, qualitativas na análise de dados, no momento que eu for analisar, já que eu quero integrar e não tem uma síntese de como melhor integrar aquela evidência. Então, normalmente eu vou numa vertente aí mais quali dessas análises de dados. Aqui eu trago 6 passos para quem quer desenvolver revisão integrativa. Tem que ler esse estudo obrigatoriamente, Mendes, Silveira, Galvão, pois eu posso até estar passando para vocês, mas essas são as autores de referência aqui no Brasil, né, e elas tomam por base a revisão integrativa na sua primeira versão, que foi em 95, 96, da Windemore, e elas fizeram essa tradução para o Brasil. Então, hoje, vamos dizer que elas são as pessoas cargo-chefe sobre esse método. E aí, ela, a partir de 6 etapas, cada etapa tem uma vertente que você precisa estar preenchendo, só que eu não vou me deter a isso, mas o ponto importante, pensou em revisão integrativa, estou querendo integrar aquelas informações. E aí você lê esse artigo e vai perceber aí o que é feito em cada etapa. Na revisão integrativa, as vantagens pode variar nas perspectivas sobre um determinado fenômeno de interesse. Você consegue perceber como é que aquele fenômeno está sendo trabalhado em diferentes vertentes, em diferentes perspectivas. E aí, ele acaba possibilitando representar esse estado da arte atual, já que a revisão integrativa ela faz o indicativo de ser dos últimos 5 ou dos últimos 10 anos, então você tem esse recorte temporal, que aí você diz, olha, determinado assunto nos últimos 10 anos tem se trabalhado dessa forma. Então é bem legal realmente quando você quer uma atualização daquela evidência. E aí, com a limitação, ela não possui um protocolo prévio, isso acaba fragilizando demasiadamente as revisões integrativas, ao ponto que hoje as pessoas têm tido dificuldade, inclusive, de publicar, mas publica. Boas revisões. E aí a combinação também de diversas metodologias, que aí acaba gerando um menor rigor no momento da avaliação e principalmente você acaba enviesando muito, poderá enviesar a sua pesquisa. Aqui eu só trago também um outro artigo publicado na área da educação física. Vocês podem estar depois aí lendo para poder visualizar como é a escrita, né? Você vem depois a revisão de escopo. A revisão de escopo eu acho que é o meu xodó. Quem me conhece por parte de revisões, venho trabalhando fortemente desde 2018, revisões de escopo. Tenho várias produções de revisão de escopo. E qual é o objetivo central dela? Ela quer fazer um mapeamento da literatura, sem informar a questão da qualidade metodológica. Então, a revisão de escopo, eu não estou preocupado se aquela evidência é boa ou se aquela evidência é ruim. Simplesmente eu quero fazer um mapeamento do que se tem. E aí, quando eu faço mapeamento, eu falo mesmo no esgotamento do que se tem na literatura. Então, é um estudo que normalmente demora a ser executado, a depender do objeto de pesquisa. E aí ela vem como objetivo principal clarear os conceitos, definições de literatura. Ela tem o intuito, né, de examinar o que tem sido feito dentro das pesquisas, e aí vale ressaltar que não tem limite temporal, a não ser se tiver algum limite conceitual para aquilo. Então, normalmente, eu vou esgotar toda a literatura. No meu artigo de revisão da minha dissertação, eu tinha artigos de 1940 a artigos de 2017. Né? Eu fiz o mestrado em 2018. Então, só para vocês terem noção da amplitude. Então, se eu quero trabalhar esse mapeamento sem fazer avaliação da qualidade metodológica, talvez uma revisão de escopo ela acaba sendo mais favorável para a sua execução. E aí ela vai ter o objetivo também de identificar características ou fatores relacionados a um determinado conceito. Então, qual é o conceito que está se falando de qualidade de vida no mundo?
vou fazer uma revisão de escopo, então vou trazer as definições conceituais. Participei de um estudo que a gente fez isso, só que vulnerabilidade em saúde. A gente trouxe um arcabouço de quase 120 artigos que trazia a definição do que era vulnerabilidade de saúde. Então, só para vocês visualizarem que ela tem muito pano para manga para quando eu quero fazer esse mapeamento. E aí é importante informar que ela é um precursor de uma revisão sistemática. Como assim, Samuel? Eu vou fazer uma revisão de escopo e dentro daquela revisão de escopo eu vou olhar ao final se vale a pena eu conduzir uma revisão sistemática, que seria um outro estudo. Uma revisão sistemática a partir daqueles achados. Aqueles achados dá para a gente sistematizar, talvez pensando aí posteriormente numa meta-análise. Então, se dá para a gente sistematizar, para trazer aquela melhor evidência, aí eu conduzo. Se não, eu paro mesmo na revisão de escopo, que já satisfaz essa necessidade. E aí a revisão de escopo, ela parte de uma pergunta de pesquisa da estratégia do acrônimo PCC, população, conceito e contexto. A vantagem dela, que já não tem na revisão narrativa e nem na revisão integrativa, que obrigatoriamente você precisa de um protocolo, e esse protocolo ele precisa ser registrado. Aqui eu trago a Open Science Framework, mas hoje nós já temos outras plataformas também de registro. Ela vai permitir análise de estudos com diferentes métodos e a sua síntese muitas das vezes vai ser síntese de uma análise mais descritiva, já que ela está fazendo o mapeamento da literatura. Então ela não vai querer saber quem é o melhor, quem é o pior, simplesmente ela vai apresentar o que se tem. E aí, na revisão de escopo, as vantagens que ela consegue examinar essa extensão do que se tem na literatura, ela consegue determinar se é pertinente ou não conduzir uma revisão sistemática, e isso acaba poupando muitos esforços. Ela consegue ter uma sumarização de toda a evidência disponível sobre aquele determinado assunto, e ela consegue também identificar muito a questão das lacunas de pesquisa existente. Como limitação, ela não avalia essa qualidade metodológica da evidência, que a gente vai ver isso lá na revisão sistemática, e aí ela pode exigir uma equipe muito maior, porque a depender do que você esteja trabalhando, você vai ter aí muita evidência a ser analisada. Recentemente eu li uma revisão de escopo, que na síntese final ficaram 550, 560 artigos a serem analisados, só para vocês terem noção que realmente, às vezes, pode ser complicado a condução de uma revisão de escopo. Mas, claro, é possível também. E aí, aqui, eu trago aqui um exemplo. Essa revisão de escopo, não porque eu participei dela, mas ela ficou muito bem conduzida. Ela foi publicada na revista aqui da enfermagem da USP, e hoje o Centro de Excelência do Instituto JBI, que é o instituto que produz as informações da revisão de escopo, fica aqui no Brasil, fica em São Paulo, especificamente na Faculdade de Enfermagem. Então, esse artigo foi um ponto-chave para a gente, para dizer, olha, vocês estão caminhando pelo lugar certo. E, pelo final, a revisão sistemática é o que a gente mais vê aí nos títulos de artigo científico e também o que a gente mais observa que não responde isso. Por quê? Porque a ideia, antigamente, da revisão sistemática, todo mundo colocava o nome revisão sistemática, tudo que sofresse algum tipo de sistematização. Mas, ao passar do tempo, com os protocolos, com as diretrizes, a gente começou a perceber que não é assim. Que a revisão sistemática propriamente dita, ela é um processo que tem um rigor metodológico. Então, só posso dizer que é uma revisão sistemática se ela seguiu todo esse processo dessa diretriz. Aí é uma diretriz que é muito mais fundamentada com o pessoal da Cochrane, o pessoal da JBI também tem a diretriz, mas ainda a gente vê muito usualmente, pessoal, as revisões sistemáticas fundamentadas no handbook da Cochrane, que aí vocês podem estar também visualizando depois. E aí ela vai ter o principal, avaliar uma determinada evidência. Então, nas revisões sistemáticas, vocês vão observar muito a questão, qual é o efeito, qual é a eficácia, qual é a efetividade, porque aí eu consigo, inclusive,
avaliar a qualidade daquela evidência, para ao final dizer se aquela evidência é boa ou ruim. E aí ela vai trazer essa visão geral de uma questão muito específica. Então a gente vai observar muito a revisão sistemática com questões bem pontuais. Aí aqui, só para poder elucidar, né, aqui o Cochrane, ele foi um médico escocês, então hoje o Instituto Cochrane foi em homenagem a ele, e ele desenvolveu um método científico para poder agrupar essas evidências. E aí foi daí que surgiu a questão da prática baseada em evidência, né, que é justamente qual é a melhor evidência que eu tenho para a minha prática clínica enquanto médico, enquanto enfermeira, enquanto profissional da área da saúde. Então, quando a gente observa, por exemplo, na pirâmide das evidências, provavelmente vocês tenham visto isso em algum lugar, sempre a gente tem aqui a revisão sistemática / meta-análise no topo, né? E aí aqui foi uma evolução dessas pirâmides. Hoje nós temos aqui essa pirâmide, ela meio curvada, né, com essas subidas e descidas. Por quê? Porque antigamente pensava que, eu estou fazendo uma revisão sistemática, então eu estou no topo da evidência, eu estou trazendo a melhor informação. Mas pensar que se essa revisão sistemática ela está mal conduzida, você não está trazendo uma boa informação. E que talvez um estudo de caso controle, ele vai trazer uma melhor evidência do que aquela sua revisão. Então, foi se fazendo essas atualizações e discussões da área. Então, hoje você tem aí essas ondas, né? Que você pode ter, sim, uma boa revisão sistemática, mas você pode ter uma revisão sistemática ruim. Mas, via de regra, uma revisão sistemática bem conduzida, ela vai estar lá no topo da evidência. Por isso que vai ser isso que vai ser determinante no momento que você for escolher fazer ou não uma revisão. E aí a revisão, para a gente caminhar, né, para o fim, ela tem uma pergunta específica. Ela tem uma pergunta específica que vai ser respondida pela estratégia PICO. E aí a gente, em outro momento que vocês estiverem pesquisando, vocês vão ver essas definições. Ela vai requerer também o registro do protocolo na Próspera. Então, é o único meio que dá para você registrar na Próspera. Faço o indicativo de vocês entrarem, vocês pesquisarem um pouquinho dentro desse site, muito legal. Ele vai ter uma visão geral de um único tipo de método, então ele vai fazer uma revisão sistemática de ensaios clínicos. Normalmente se trabalha muito na perspectiva do ensaio clínico. Ensaio clínico randomizado, quase experimento, e aí vai depender muito do tipo de revisão. Ela vai ter um pareamento de buscas e seleção, a avaliação, a necessidade da avaliação do risco de viés, que é o ROB2, e a avaliação da qualidade metodológica. Isso aqui auxilia no processo da síntese da evidência, para dizer se aquela evidência é boa ou é ruim. E ela vai ter uma síntese quantitativa ou qualitativa. E aí que vem aquele nome, meta-análise. As revisões, via de regra, elas não obrigatoriamente têm que ter o nome meta-análise, né? Então, você tem revisões sistemáticas com meta-análise, revisões sistemáticas com meta-síntese. O que é que isso significa? Que dentro daqueles teus achados, se eu tenho achados quantitativos, se aqueles achados eles forem homogêneos, eu posso seguir para uma meta-análise. Ou eu posso seguir para uma meta-síntese se ele for qualitativo, dados qualitativos. Então, não obrigatoriamente. Samuel, mas quer dizer que se não tiver, vai diminuir a qualidade da minha evidência? Não. Você só vai estar informando que aqueles dados, eles foram heterogêneos e que, por isso, eles não podem ser meta-analisados. Pronto. Não diminui o valor da sua evidência. Inclusive, fica com recomendação, né? Posterior. E aí, aqui eu trago algo muito específico, né, acupuntura auricular para dor crônica nas costas em adultos. Uma revisão sistemática e meta-análise. Então, é porque esses achados eles foram homogêneos ao ponto de seguir para uma meta-análise. Normalmente, acaba respondendo especificamente problemas clínicos específicos, né, de dor, de medicação, de intervenção. Então, nas boas revisões, você vai acabar vendo isso, nas revisões sistemáticas. E aí, aqui é só para demonstrar que meta-análise não é
um sinônimo de revisão, né? Meta-análise acaba sendo essa parte mais estatística que tem do processo, então você vai ver normalmente esse gráfico aqui, que aí você vai entender posteriormente quando você estiver estudando essa parte de revisão. Mas aqui é só para vocês terem noção de como é apresentado a meta-análise. E aí a revisão sistemática, como vantagem, ela vem como pirâmide dessa evidência, ela vai possibilitar essa síntese, permitir solucionar controvérsias de estudos que tem publicado numa determinada área. Ela otimiza muito o tempo, por isso que eu gosto de ler revisões sistemáticas, que ela me dá um encaminhamento muito efetivo do que eu tenho que fazer dentro da minha prática, e aí ela vai fornecer informações mais precisas do que você pegar estudos aleatórios. E ela tem aí o ponto positivo de detectar lacunas e prioridades para pesquisas futuras. E tudo isso aliado à questão da prática baseada em evidência. Aqui eu trago só um quadro sintético, né, das diferenças entre revisão narrativa, integrativa e escopo sistemático, que eu vou passar um material posterior para vocês, então tranquilamente vocês vão visualizar com mais calma. Se eu estou tratando de revisão sistemática, obrigatoriamente eu vou ter que ler o Handbook da Cochrane, está disponível no site da Cochrane, e aqui uma produção brasileira do Ministério da Saúde, que são as diretrizes metodológicas para a revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos. Então, esse livro é muito bom, eu já li ele, eu tenho uma aula sobre ele, muito interessante. Isso para quem quer conduzir uma revisão sistemática. Samuel, eu quero trabalhar com a revisão de escopo, o que é que você recomenda? Recomendo o manual do JBI, que é do Instituto JBI, capítulo 11 especificamente, e o artigo que vem falando do checklist Prisma. Esse artigo, ele é o capítulo 11, só que aqui ele está mais detalhado. Então é interessante estar lendo esses dois para você se aprimorar e conhecer na hora que você for executar. E por final, se você for elaborar uma revisão integrativa, como eu falei, Mendes Silveira Galvão, aqui o artigo original, acho que é de 2005, e aqui eles fizeram elas, né, no caso, fizeram uma atualização agora em 2019. Então, seriam os dois artigos bases para você seguir. Aí a questão é, né, prontos para conduzir uma revisão? Aqui meu telefone, contato, meu e-mail, quem tiver dúvidas ou querer entrar em contato depois. E muito obrigado. Tentei correr aqui porque o horário. Deixa eu interromper. Muito obrigado, professor Samuel. A gente que agradece aí a oportunidade de lhe ouvir. Importante você falar também do seu curso, né? Caso algumas pessoas queiram fazer. Eu mesmo já me interessei pelo curso, quem sabe aí numa próxima oferta a gente possa pensar. Se puder falar aí um pouquinho sobre o curso. Eu tenho um curso, gente, que é um curso de revisão de escopo, especificamente. Eu chamo ele de curso de férias, porque eu oferto ele em dois momentos, né? Tanto em janeiro como em julho. Em julho, normalmente, ao final das férias, na última semana. E aí, em janeiro, lá pela metade de janeiro, então já venho conduzindo esse curso há uns 2 anos, né, com várias turmas. Tenho sido chamado muito para as disciplinas de revisão, tanto na questão do mestrado como no doutorado, convite pelo pessoal da UFC, o pessoal da Fiocruz, próprio pessoal da UES. Então, eu tenho seguido esse trabalho e tem me dado uma visibilidade no ramo das revisões. Então, quem tiver interesse, é só me acompanhar pelas redes sociais. Talvez lá para maio, junho, já comece o período de divulgação, especificamente para a revisão de escopo. Pronto, eu acho que a gente pode abrir aí até uns 20 minutos, Samuel, para a gente discutir alguma coisa. Pode Então, sim. vou abrir para o pessoal, caso alguém queira fazer alguma pergunta aí para o Samuel. Eu vi que tem uma colega que já levantou a mão. Fica à vontade. Pode ficar à vontade para falar, tá, pessoal? Vocês que estão levantando a mão aí, caso queiram.
Boa noite. Tá me ouvindo, tá? Sim, pode falar. Meu nome é Eridan, eu sou mestranda do curso de Gestão em Saúde da UES, né, aluna da professora Tereza. Uhum. Eu queria saber, assim, a questão do que a gente decide enquanto decisão de escolha de revisão, certo? A minha proposta de projeto é a construção de um dashboard, certo? Para aplicar na questão da avaliação dos indicadores financeiros da saúde, né? Que atualmente é o Previne Brasil. Aí, assim, eu vejo que ele é escopo e eu vejo que ele acaba passando também por uma revisão integrativa, carnavalesca, como o professor falou. Então, assim, se eu quiser usar, professor, as duas revisões, não tem nenhum problema, não é isso? São dois estudos diferentes. Sei. São dois estudos diferentes, aí você precisa saber a partir do que você tem como objetivo. Eu dou aula no pessoal da gestão, inclusive, também, né? E aí, normalmente, o pessoal da gestão em saúde tende muito a caminhar para a revisão de escopo. Por quê? Porque você vai ter muita coisa que não está na literatura publicada. Né? Você vai ter muita coisa na literatura cinza, então em sites governamentais, em diretrizes, em políticas. Por isso que eu acabo recomendando a revisão de escopo. Entendi. Eu queria pedir, se for possível, o senhor só colocar de novo o seu telefone, se for possível. Vou digitar aqui do lado, aí você pega. Tá certo. Obrigada, professor. Boa noite. Já apareceu aí, tá no chat. Caso não consiga, você pode ligar o microfone e falar mais uma vez. Caso não consiga ver, né? Mais alguém quer falar? Perguntar? Oi, Samuel, Chalana, tudo bom? Oi, Chalana, boa noite. Boa noite. Parabéns, querido. Muito obrigada aí pela sua explanação, deu uma ajuda aqui, com certeza para mim e para muita gente. Eu tenho duas questões. Uma que tu colocou lá no começo, e aí eu fiquei pensando o que é que tu considera, né? O que é considerado a fonte primária e a fonte secundária na revisão, nas revisões, né? E outra que tu falou a situação, né? Que normalmente no mestrado pede para fazer uma revisão justamente para ser uma base para a dissertação, né? E eu fiz uma revisão, uma tentativa de revisão sistemática, e a minha questão era trabalhar com a saúde mental de juventude, só que eu queria falar de juventude da periferia. E a ideia não é de pegar artigos em inglês e pegar artigos, enfim, do mundo inteiro. Só que no final das contas, pelo menos no meu objetivo, eu fiquei meio confusa, porque assim, como eu tratava de juventude da periferia, ao pegar artigos da Europa, artigos da maioria que apareciam, né? Principalmente no período da pandemia, Japão e tudo, normalmente não era aquilo que eu esperava os resultados, né? Não era, pelo menos não era aquilo que o meu objetivo buscava. Pelo menos eu fiquei nessa confusão na minha cabeça. Achei até alguns interessantes, acho que foi até de alguma coisa da África e tal, mas muito poucos, né? E o que eu queria trabalhar era basicamente com a questão de saúde mental de jovens da periferia, como é que as práticas corporais contribuem nesse processo. E aí foi massa fazer, porque eu conheci toda uma literatura estrangeira, né, de pesquisa e tal, mas ao mesmo tempo eu me senti que não contribuiu tanto na minha dissertação, né? Até porque o público era diferente, era outro tipo de acesso, é outra realidade, né? Principalmente nesse período da pandemia, as pessoas, enfim, os jovens na Europa tinham acesso à internet, tinham acesso a estruturas que a gente não tinha aqui, né, principalmente pautado nas periferias. Aí eu fiquei nessa confusão, meu Deus, ajuda, como é que eu delimito se realmente a minha pesquisa vai ser? Não, realmente eu tenho que delimitar que seria nacional, porque esse público é muito específico do Brasil, ou realmente essa forma, né, ver essa amplitude de visões do mundo todo seria realmente uma contribuição para esse processo da minha escrita. Tá bom. Respondendo a primeira pergunta, né? O que é que seria estudos primários? Estudos primários é aquele tipo de estudo, é só você imaginar que você vai iniciar do zero. Então, os estudos observacionais, quais são os estudos observacionais? Os transversais, caso-controle, estudos longitudinais, estudos não observacionais, os ensaios clínicos,
né? Então, essa primeira camada seria dos estudos primários. Ou outro tipo de... É porque está me fugindo aqui a cabeça. Mas até o estudo reflexivo, tudo entra como... O secundário, ele entra como aquilo que já foi publicado. Por exemplo, seria as revisões. Então, em algum momento, eu posso fazer um estudo de revisões, né, que aí eu chamo questão da Umbrella Review. Então, eu vou sintetizar aquelas revisões e do que foi que elas trouxeram de resultado. É uma coisa para louco, mas aqui no Brasil tem gente que trabalha assim. Mas, via de regra, você vai estar trabalhando aí com estudos primários. Tá? Em relação à tua pergunta, da sua dissertação, como eu falei, muita gente chama revisão sistemática só pelo simples motivo que você tem ali uma sistematização, mas no momento da publicação, isso aí não cola, né? Então, você tem alguns professores, claro, professores que já têm um tempo de carreira muito grande ali da década de 90, da década de 2000, que ele chama a revisão sistemática, o que eu chamo hoje de revisão não sistematizada, que é essa revisão que você faz de forma tranquila. O que você está querendo fazer, eu não consigo enxergar uma revisão sistemática mesmo, no que está lá na reza. Eu consigo talvez imaginar aí uma revisão de escopo, porque aí você consegue fazer esse mapeamento, trazer essas diferentes realidades do que se tem, e aí você vai fazer a descrição ao final. Olha, no contexto brasileiro, a criança de periferia, ele é trabalhado dessa forma. E aí você pode dividir talvez por continente, né? No continente europeu é trabalhado assim, no outro continente, aí você vai ter esse mapeamento. Mas eu não sei se ao final tu já vai ter essa disponibilidade de tempo para poder fazer. Porque, como eu falo, às vezes demanda muito tempo. E aí pode ter acontecido vários outros fatores. A questão realmente da pergunta de pesquisa, a equação de busca, o modelo de como você pesquisou esses artigos. Então, tudo isso influencia nos teus achados. Passei recentemente por algo muito parecido. Eu fiz uma consultoria com a menina que ela estava trabalhando pessoas em situação de rua com HIV e AIDS, né? E ela fez a nível mundial. E aí ela quis justamente, e foi a dissertação dela, tá? E aí ela quis verificar como que é a questão das políticas públicas das pessoas no tratamento do HIV e AIDS em pessoas em situação de rua. E aí foi muito difícil no início, porque assim, é muito notório a diferença do que é tratado aqui no Brasil e o que é tratado lá fora. Mas isso para ela foi justamente a evidência de dizer, olha, ao final, lá fora é trabalhado dessa forma. E por que no Brasil não é trabalhado assim? Só para você ter noção, foi um estudo que me chamou muita atenção o resultado dela. Lá fora, a pessoa que é em situação de rua, ela recebe dinheiro para ela poder ir fazer o tratamento no posto. Então, quer dizer, o sistema público, ele paga aquela pessoa que está na rua para ela vir receber o tratamento. Então, talvez, se aqui no Brasil fosse dessa forma, iria melhorar, né? Iria melhorar essa assistência, iria melhorar esse tratamento. E aí, no caso dela, ela objetivou isso. No seu caso, eu imagino uma revisão de escopo e trazendo justamente esse mapeamento, e aí eu faria por continente, porque ficaria show, mas não sei se você tem esse tempo disponível. Fazendo uma contribuição também nessa linha, e aí, professor Samuel, você pode complementar também. Berg quer fazer uma pergunta antes? Como é que a gente vai operar com a revisão vai depender muito de qual o tema que a gente vai trabalhar, né? E aí é muito importante também como a gente vai efetivar essa busca. Qual base de dados a gente vai usar vai depender de qual tema a gente vai abordar. Então, se a gente quer saber um tema que é particular, por exemplo, como a saúde é tratada na educação física brasileira, é interessante a gente
incluir também as revistas brasileiras. E se a gente for em algumas bases de dados, as revistas brasileiras não vão estar. Como, se eu não me engano, a Web of Science é uma, né, professor Samuel? Se eu não me engano, das revistas da educação física mesmo brasileiras, só, salvo engano, só a Movimento que consta lá. Ou algumas poucas, né? Então aí a gente praticamente aqui no Brasil, assim, indexação lá fora, aqui tá a Movimento, ela tá na Web of Science, acho que era e só da ela, não sei se educação mais física é alguma só entrou. ela. Pois é, então se a gente quer incluir as revistas brasileiras, a gente faz uma busca numa base como essa, a gente não vai encontrar dados para fazer essa análise em profundidade, vamos dizer assim, né? Então depende do tema. Se é um tema mais amplo, vamos dizer assim, que a gente quer entender do contexto mais amplo, a gente precisa ir nessas bases de dados internacionais. E aí é importante também mencionar que algumas instituições, como é o caso da UES, da Federal do Rio Grande do Sul também, têm acesso a algumas bases de dados que você de sua casa não tem. Então, se você pega, por exemplo, tecnologias digitais e saúde mental, vamos supor que a gente quer fazer uma revisão como essa, né? E a gente coloca esses termos para fazer uma busca em sua casa, você não vai ter a mesma quantidade de resultados, de achados, por exemplo, 1000, você acha na sua casa. E quando você faz essa mesma busca conectada à internet lá na UES, ou na Federal do Rio Grande do Sul, em um computador deles lá, você vai encontrar uma quantidade maior. Isso porque eles pagam algumas bases de dados para ter acesso a algum desses dados, né? Por isso que existe um mecanismo que se chama proxy, que você ativa esse proxy da universidade no seu notebook para você ter acesso a essas outras bases de dados, né? E outros aspectos importantes também é como a gente vai acionar o mecanismo de busca em si. Porque, por exemplo, se a gente colocar tecnologias digitais e saúde mental sem aspiar a tecnologia digital e sem aspiar a saúde mental, sem colocar entre aspas, a busca vai vir saúde versus mental versus tecnologia versus digital. Vai procurar as 4 palavras. Então, essa estratégia de busca a gente precisa também pensar, né? E para cada base, muitas vezes tem diferença. Tem uns que a aspa funciona, tem outros que a aspa não vai funcionar, e por aí vai, né? Então, é importante a gente, quando definir qual é a revisão, qual é a ideia que o grupo vai fazer, né? Ou o subgrupo, vamos dizer assim, é preciso pensar qual é essas estratégias aí, quais são as bases, qual o mecanismo. Eu tentei fazer, na época do meu doutorado, uma revisão de Scope and Review, que o meu grupo trabalhava, revisão de Scope, né? E pelo que eu me lembro da época, que eu acabei mudando, Samuel, pelo que eu me lembro da época, é uma metodologia que ela é interessante para temas que a gente tem pouca produção científica, porque ele pega o tema e ele vai bem a fundo naquele tema. Tipo, se você incluir um artigo, pela metodologia que eu tinha encontrado na época, acho que foi 2016, 2017, você poderia até fazer uma busca nas referências daquele artigo e ir atrás das referências daquele artigo com bem profundidade no tema. E aí, para a revisão que eu estava procurando, eu não tinha condições de dar conta, porque acabava sendo muito material. Quem fez na metodologia do Scope Review foi um colega que está no grupo também, que não está nessa reunião, que é o Edwin, ele está hoje na Universidade do Uruguai, que ele trabalhou práticas corporais indígenas. Aí, práticas corporais indígenas tinha pouquíssima coisa. Aí sim, aí ele conseguiu encontrar várias coisas usando a metodologia da revisão de escopo, né? Eu migrei para a revisão integrativa e eu usei nos passos metodológicos justamente a referência que você passou aí. Galvão, aquela referência lá. Gente, Silveira Galvão. Isso. É o trio ternura. Mas é isso, assim, é porque eu falo, cada revisão ela é um mundo, né? Por isso que eu fiquei imaginando, meu Deus, o que é que eu vou levar para o pessoal lá do grupo? Porque não dá para você fazer uma profundidade, mas
conceitualmente, você sabendo diferenciar, isso facilita muito, né? Aí não cabe, acaba não caindo no que a Chalana falou, eu quis fazer uma revisão sistemática, mas talvez no contexto que ela estava inserida, seria melhor uma revisão de escopo. E aí a profundidade, a leitura. A revisão de escopo, ela pode ser feita, sim, para esse material, quando você tem pouca coisa publicado, né? Essas práticas corporais indígenas, com certeza ele conseguiu dialogar bem, mas é como eu falei, já tem revisão de escopo que eu li que tinha 540 artigos como síntese final. Por isso que você tem que ter uma boa equipe de pesquisa. E aí, claro, eu estou falando isso a nível de instituto de pesquisa, né, dos Estados Unidos, que trabalham essa parte mais fortemente. Mas que a gente precisa o quê? Diferenciar e saber qual o caminho seguir. Se eu estou seguindo uma revisão integrativa, início Mendes Silveira Galvão. Depois eu vou lá para o Indemore, que é 98, né, que é a pessoa que escreveu sobre. Se eu estou falando de revisão de escopo, eu já tenho ali o manual JBI que está disponível. Então, tudo tem um suporte metodológico que eu preciso prosseguir. E hoje eu estou vendo realmente várias dissertações e teses sendo revisões tranquilamente. E aí agora, claro, se eu estou executando uma revisão, se eu não tenho tanta expertise na base de dados, você tem que terceirizar esse serviço. A minha busca de dados da minha revisão sistemática, eu sei fazer, mas eu falei, como é a minha tese, eu preciso fazer um investimento. Então, eu acabei terceirizando esse serviço. Eu contactei uma bibliotecária do INCA, a bibliotecária que ela produz a equação de buscas para o INCA. Eu falei, não, é com ela que eu vou estar trabalhando. E aí, isso agiliza muito o processo, porque eu não fico perdendo tempo com certas coisas, que isso é competência do bibliotecário, na realidade. Então, você tem que ter umas parcerias interessantes para poder estar executando sua revisão com um melhor alcance mesmo. Muito bom. Isso mesmo, eu também pedi ajuda para o bibliotecário lá na época de fazer a busca em si. Às vezes Dava quando diferença. você tem disponível na universidade, né, aqui a gente já não tem. O pessoal da UFC eu sei que tem, lá tem um camarada que é bibliotecário, inclusive ele escreveu um artigo muito interessante sobre a equação de busca, que é o Bando Sucasso. Hoje ele está fazendo doutorado dele lá na UFSC, e aí você tem ali os conhecidos, que quem tiver interesse em produzir pode estar me pedindo, que eu passo contato do pessoal sem nenhum problema. Também eu tomo consciência, né, que às vezes nesse momento as pessoas ficam meio intimidadas de fazer a pergunta. Por quê? Porque a gente só vai ter dúvida no momento que for executar. Então, assim, é muito natural eu falar durante horas e o pessoal ao final, não, eu entendi. Realmente fica compreensível. Mas no momento da execução é que surgem as dúvidas. Então, a ideia hoje realmente foi apresentar que existem essas possibilidades. E para além das 4 revisões, ainda existe 21 que não foram apresentadas, né? Muito bom, Samuel. Então, pessoal, acho que a gente fica por aqui, né, pela questão do horário também. Gostaria de agradecer ao professor Samuel pela colaboração. E aí, essas fontes citadas, a gente vai procurar colocar. Eu vou tentar colocar esse vídeo lá no canal do YouTube, acho que é tranquilo essa gravação. Aí a gente coloca lá nos comentários o link com algumas dessas referências, né, para a gente deixar esse vídeo como uma fonte de consulta para quando a gente for fazer uma revisão, a gente revisitar, né? Esse vídeo. Eu te mando os links, Braulio. Eu acho que fica até o final da semana eu te mando. Pronto. Aí o professor Romulo acho que quer falar também, levantou a mão. Fiquem à vontade aí, quem quiser falar. Pessoal, parabéns, professor Samuel, pela ótima palestra, muito empolgante, você é muito didático. E aí, aproveitando, gostaria de saber se, já que você sempre promove esses cursos de férias, né? Se você tem pretensão de abrir um curso de meta-análise, especificamente dentro da revisão sistemática, né? Uma vez que, olhando algumas meta-análises, o
processo estatístico envolvido, eu vi que é bem difícil, assim, né, de se analisar. E aí é uma área que, particularmente, eu gosto e que eu vejo pouca gente, na realidade, trabalhando especificamente com isso. Então, assim, você pretende tá disponibilizando isso ou conhece quem disponibilize tal curso? Rômulo, tem alguns grupos aqui no Brasil que eles já fazem isso, mas assim, particularmente, eu nunca tive interesse na meta-análise, porque simplesmente por um motivo. É muito difícil as pessoas aqui no Brasil, e principalmente dentro da minha realidade, o pessoal chegar até fazer uma meta-análise. Então, até eu conversando com o professor Walter, que é professor do IF também, ele que dá essa disciplina aqui no programa de pós-graduação, é como ele fala, tem certas coisas que você vai aprender no processo. Então, meta-análise você vai aprender no processo do desenvolvimento da revisão sistemática. A nossa realidade da pós-graduação aqui no Ceará especificamente, muitas das vezes não chega nem a ser executada uma revisão sistemática. Então, o que os professores normalmente cobram é uma revisão sendo integrativa ou de escopo dentro daquele objeto que o sujeito está trabalhando. Então, acabo preferindo ministrar tais cursos, por quê? Porque eu sei que isso vai direcionar melhor. Agora, aqui no Brasil, você tem alguns grupos, inclusive, de vez em quando, eu posso mandar até para o Braulio depois, eu recebo, como eu trabalho com isso, né, então acabo recebendo muito propostas de curso e tudo. Aqui no Brasil vai ter um cara lá do Rio Grande do Sul, que é um professor da Odonto, que ele vai ministrar um curso de revisão sistemática com meta-análise. Tem o próprio grupo da Cochrane, eu vou até bater o calendário, eles estão agora com data aberta. É um curso muito massa, eu acho que é 1.000 e pouco esse curso, mas é um curso que vale muito a pena você fazer para quem quer trabalhar com isso. Mas, assim, meta-análise é lendo os livros, trabalhando ali no Heavyman para você desenvolver. Não tem para onde ir, não. E provavelmente a sua primeira meta-análise vai sair horrível, né? Aí, mas da segunda em diante, Ok, porque muito realmente obrigado. é bem complicado. Eu tenho percebido, olhando a metodologia dos trabalhos, é bem complicadinho mesmo.